Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. É com imensa alegria que estamos chegando aqui mais uma vez para mais este momento de reflexões, abrindo um parêntese nas nossas atividades diárias, essas correrias, essas preocupações com a vida profissional, com a vida familiar, com a vida do dia a dia. Então precisamos sempre abrir este parêntese para refletirmos acerca do valor da vida, acerca da nossa missão aqui na Terra, acerca dos nossos compromissos, não compromissos materiais, mas os nossos compromissos espirituais. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual é a verdadeira finalidade de aqui nos encontrarmos? Nós sabemos hoje que nós não nos encontramos aqui na Terra para sofrermos. Estamos aqui em processo de aprendizado. Então, precisamos refletir acerca disto e aproveitarmos da melhor maneira possível estes momentos que nos são concedidos como oportunidades de aprendizado, como oportunidades de melhoria. Então, hoje aqui nos encontramos com esta finalidade de refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. Jesus, guia e modelo de toda a humanidade. Então, hoje, para as nossas reflexões, trouxemos aqui o capítulo de número 4. Hoje estudaremos o 4º capítulo do livro de autoria de André Luiz e o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. O livro tem como título Busca e Acharás. E o capítulo de hoje tem como título Calamidades e Provações. Então aqui Emmanuel nos mostra assim de uma forma clara, já que esta mensagem é de Emmanuel. Então Emmanuel nos mostra aqui de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma muito tranquila, de quem é a responsabilidade pelas calamidades e provações nas nossas vidas. Porque em muitas situações, em muitos momentos, nós temos ainda aquela mania equivocada, talvez devido à ignorância ainda, de querermos terceirizar esta culpa, as calamidades e as provações, querermos colocar na conta de outros, colocarmos na conta, inclusive, dos desencarnados, que nós os denominamos como obsessores, colocarmos até na conta de Deus. Ah, não, o nosso destino está nas mãos de Deus. Então foi Deus quem quis assim. Estou passando por estas provações porque Deus quis assim. Não, os espíritos amigos nos falam de uma forma assim transparente, de uma forma clara, que não foi Deus quem quis assim. Deus permite. Deus permite, já que nós temos o livre-arbítrio até um certo ponto, porque o nosso livre-arbítrio também não é ilimitado, então Deus permite. Deus não quer que nós soframos, como já falamos várias vezes, mas se fizermos escolhas equivocadas, conforme Emmanuel mostra aqui neste capítulo, assim como nós já estudamos em vários outros pontos da doutrina, em várias outras mensagens de outros espíritos, inclusive de André Luiz, de o próprio Emmanuel, através de Chico Xavier, através de Valdo Vieira. Então Deus permite, se nós fizermos escolhas equivocadas e que destas escolhas resultarem sofrimentos, resultarem
calamidades e provações para a nossa vida, Deus não vai desviar este curso. Deus vai permitir, já que é o resultado das nossas escolhas. Então, Emmanuel traz esses ensinamentos, e é lógico que antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, lembramos de buscar, já que iremos falar aqui junto com Emmanuel sobre a bondade, a sabedoria e a justiça divina, buscamos lá na introdução de O Livro dos Espíritos, no item sexto da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec faz um resumo de toda a doutrina. Então, aqui neste item sexto, Kardec fez um resumão de toda a doutrina, como se a doutrina, quando da publicação de O Livro dos Espíritos, que ele fez essa introdução, como se a doutrina já estivesse toda pronta. Mas, como nós sabemos, ainda tinha muita coisa para ser publicada. Então, neste item sexto, Kardec começa nos dizendo o seguinte sobre Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, se Deus, e nós temos a certeza disto, é soberanamente justo e bom, sem sombra de dúvida que nessa soberania infinita da justiça e da bondade, do amor, ele não quer que nós soframos. Mas é lógico que para cumprir com esta infinita justiça, se fizermos escolhas equivocadas, nós teremos que arcar com as consequências, porque nesta infinita justiça, ele entrega a cada um o resultado das suas escolhas. E aí Kardec, na sequência, ele fala que Deus criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E aí na sequência ele vai falando sobre a doutrina espírita e fala que o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, ou seja, o mundo espiritual é que é o mundo normal, não é aqui o mundo físico. O mundo físico, aqui nós nos encontramos provisoriamente, mas o mundo normal nosso, o mundo primitivo nosso, o mundo de origem que preexiste a nossa vinda, que é o corpo físico, é o mundo espiritual. E ainda ele diz que o mundo corporal é secundário. Então, se o mundo espiritual é o principal, sem sombra de dúvida que o corporal é o secundário. Aí ele diz ainda que os espíritos revestem temporariamente um envoltório físico. E ele diz que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, os seres humanos, os espíritos encarnados numa roupagem humana, são aqueles chamados seres inteligentes da criação, apesar de, em muitas situações, nós nos rebaixarmos à condição inferior aos nossos irmãos irracionais. E aí ele diz ainda que a alma é um espírito encarnado e, ao mesmo tempo, o homem, ou seja, o ser humano, ele é composto de três coisas. Aí ele diz que a primeira é o corpo material, a segunda é a alma encarnada neste corpo, e o terceiro é o laço que une esta alma ou espírito encarnado ao corpo físico, que mais adiante ele vai identificar esse laço fluídico como sendo o perispírito, que também é o corpo do espírito. E aí ele diz ainda na sequência que tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo ele tem a natureza animal e pelo espírito ele tem a natureza espiritual. E aqui ele fala sobre o laço que une o espírito ou a alma ao corpo físico, que é o perispírito. E ainda na sequência nós encontramos que o espírito não é, pois, um ser abstrato. Ou seja, o espírito tem um corpo, ou seja, é o perispírito. E ainda ele diz que os espíritos pertencem a diferentes classes.
E aí nós vamos encontrar essas diferentes classes, essas definições e esta classificação em 10 classes lá no Livro dos Espíritos a partir da questão número 100. Então Kardec faz este estudo sistematizado de uma forma didática sobre estas classes dos espíritos. E ainda ele diz que os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, ou seja, nos mostrando aqui a lei do progresso, que funciona constantemente para todos nós, independentemente de estarmos no mundo secundário, que é o mundo físico, ou no mundo principal, primitivo, que é o mundo dos espíritos. E aí ele diz ainda que deixando o corpo, a alma retorna ao mundo espiritual, ou seja, ao mundo de origem, o mundo primitivo. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências em corpos físicos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. E aqui Kardec segue, já que este item sexto, ele, como dissemos no início, ele faz um resumão de toda a doutrina espírita. Para todos nós que já lemos, que já estudamos a doutrina espírita e constantemente estamos estudando, é importante nós retornarmos ao item sexto da introdução de O Livro dos Espíritos e relembrarmos de uma forma resumida todas estas definições e conceituações que Kardec colocou aqui sobre os espíritos, sobre a doutrina espírita, sobre Deus, conforme nós encontramos no início do livro A Gênese, também sobre Deus, e na questão número 13 de O Livro dos Espíritos, onde também Kardec fala sobre Deus, fala sobre aquelas, digamos assim, aquelas definições de Deus. E aí nós chegamos aqui nas palavras de Emmanuel, nessas calamidades e provações, onde no fechamento destas reflexões, ele vai nos mostrar de quem é a responsabilidade pelas calamidades e provações que chegam na nossa vida. Então Emmanuel começa dizendo o seguinte, que o homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas, e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia e nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. Então aqui ele fala que nós aqui na Terra, há muito tempo atrás, ficamos imaginando como seria bom se tivéssemos algo para facilitar abrir as estradas, principalmente em montanhas, em aqueles lugares mais pedregosos, onde necessitava de um grande esforço do braço humano, já que não tinha máquina nenhuma para fazer aquele trabalho. Então ele nos diz que aí Deus, através dos espíritos amigos, os seus emissários, os seus ministros, soprou nos nossos ouvidos espirituais, ou seja, através da intuição, que se fizéssemos a combinação desses dois itens, igual ele coloca aqui, de areia e nitroglicerina, nós teríamos algo para explodir ou implodir uma determinada rocha. E aí desta combinação, surgiu a dinamite. Aí ele diz que a comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. Ou seja, Emmanuel aqui nos lembra que Deus não tem culpa nenhuma em relação ao ser humano ter usado deste invento, desta invenção, no caso a bomba, a dinamite, e ter usado de forma incorreta para destruir vidas humanas ou não. Porque, como nós sabemos, uma bomba, quando é jogada em um determinado local e numa explosão, não destrói simplesmente vidas humanas. Então ele fala aqui desta situação que ocorreu, ou seja, uma calamidade, e que vai trazer, sem sombra de dúvida,
provações para todos aqueles reunidos ou agrupados que tiveram esta ideia e que até hoje têm essas ideias destruidoras. Então ele diz que o homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo, e o amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Então aqui ele nos fala dos veículos que nós usamos hoje, dos nossos meios de transportes. Aqui ele não detalha, mas nós podemos ampliar isto aí, não só para os veículos terrestres, mas também marítimos e aéreos. Quanto isto nos auxiliou, quanto isto facilitou, conforme ele fala aqui, para vencer as distâncias. Hoje, nós, digamos aqui, em qualquer lugar que estejamos localizados, se formos até um aeroporto mais próximos e pegarmos um avião, por exemplo, adentrarmos a um avião com destino a uma cidade fora do país, por exemplo, em pouco tempo estaremos no nosso destino. Então, antes, isso levava meses para, digamos assim, vencermos esta distância que hoje nós vencemos em horas. Então, ele diz que essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates nos princípios de causa e efeito. Então, se nós pegarmos, ele fala aqui das leis de trânsito, quantos acidentes acontecem aqui nas nossas ruas, nas nossas rodovias, simplesmente por desrespeitarmos as leis de trânsito. Porque se respeitássemos as leis de trânsito, praticamente não existiriam acidentes, porque é bem próximo de zero, segundo nos mostram pesquisas oficiais. É bem próximo de zero os acidentes que ocorrem por falha mecânica, por exemplo, de um veículo automotor. O resto, 90 e tantos % dos acidentes que acontecem é por pura imprudência nossa, não respeitarmos as leis de trânsito. E aí na sequência ele nos diz que o homem solicitou apoio contra a solidão psicológica. E a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio e o televisor, aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Então aqui Emmanuel nos fala do telégrafo, do rádio e do televisor. Ou seja, nesta época, em 1976, nós não tínhamos, principalmente aqui no Brasil, não tínhamos internet, não tínhamos todo esse sistema de comunicação fácil que nós temos hoje, que um ente querido, qualquer uma pessoa que esteja munida de um celular com uma determinada capacidade, que hoje praticamente todos os celulares mais modernos têm isto, nós falamos vendo a fisionomia da outra pessoa ao vivo, do outro lado do planeta. Ou seja, Deus permitiu que isto acontecesse para também diminuir as distâncias, diminuir a solidão, conforme ele fala aqui, a solidão psicológica. Aqui ele fala do telégrafo, fala do rádio, fala da televisão. Hoje todo esse sistema de comunicação que nós temos. E aí ele fala na sequência, ele lembra que apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, porque sem sombra de dúvida que foram nobres empreendimentos, nobres descobertas ou materializações disto aqui na Terra, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. Hoje, esta chamada guerra das fake news, ou seja, quanto prejuízo tudo isto pode causar para toda a humanidade. Se soubéssemos utilizar toda essa tecnologia de forma correta, sem sombra de dúvida que seria uma maravilha, porque a tecnologia, conforme Emmanuel nos mostra aqui e os demais espíritos amigos nos chamam a atenção, ela é neutra. E sem sombra de dúvida que
quando, através da intuição, isto veio à Terra, veio sempre com a finalidade nobre. Não veio para destruir vidas. Aí, neste caso, em utilizando incorretamente tudo isto que vai chegando aqui na Terra para nos auxiliar, aí a responsabilidade é nossa por não usar corretamente. E aí ele diz que o homem rogou medidas contra a dor, e a compaixão divina lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o equilíbrio no campo orgânico. Imaginemos na época em que não tinha anestesia e você tivesse a necessidade de fazer uma cirurgia. Quanto era complicado, quanto ela era dolorido, principalmente naquelas situações de cirurgias mais amplas, até mesmo extrair um dente, por exemplo, fazer um tratamento dentário, se naquela época, lógico, não existia isto, mas a extração de um dente que tivesse com problema, quanto doía. E hoje, conforme ele nos fala aqui, como nós rogamos a Deus um auxílio nesse sentido para sentirmos menos dor, refletindo no nosso corpo físico, no campo orgânico, Deus intuiu através dos companheiros espirituais, e isto veio à Terra, a invenção do anestésico. E aí ele fala que ao lado destas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. Porque todo medicamento, esses medicamentos alopáticos, eles são, digamos assim, drogas, aí fazendo combinações diferentes, aí igual ele fala que vai, sem sombra de dúvida, ser transformado em tóxicos de deserção e delinquência. Aí também é responsabilidade nossa. Deus permite que façamos estas escolhas equivocadas, da mesma forma que permite aí que nós também soframos os resultados dessas escolhas. E por último, nesta demonstração de Emmanuel sobre as nossas escolhas, ele nos diz que o homem pediu a desintegração atômica no intuito de senhorar mais força, a fim de comandar o progresso, e a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre até que essa conquista seja respeitada, fora de qualquer apelo de destruição, fora de qualquer apelo à destruição. E aí, conforme o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, também temos aqui nesta página, neste momento, a Valmira Maria, lá de Trindade, e o Eudes está dizendo o seguinte: sequer agradecemos as bênçãos que já recebemos e ainda as utilizamos apenas para os nossos interesses, e ainda de forma equivocada, adquirindo para o futuro estas provações, trazendo calamidades para a nossa vida e provações, débitos a serem resgatados. Nem lembramos que tudo isto veio para o plano físico para nos auxiliar e com a permissão de Deus. E nós desviamos isto e depois ainda temos a petulância de colocar a culpa em Deus. Ah, não, essa calamidade aconteceu, essa explosão aconteceu e que ceifou tantas vidas porque Deus quis assim. Não, Deus não quis assim, mas Deus permitiu que fosse assim porque a escolha foi nossa. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte, as reflexões deste capítulo. Depois de todas essas considerações, ele diz: como é fácil de observar, e é muito fácil observar, não precisamos nem fazer muito esforço, não precisa ser muito inteligente para observarmos isto, conforme Emmanuel nos fala aqui. Deus concede, Deus autoriza, Deus permite ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina. Já que nós estamos aqui naquela condição de seres inteligentes da criação, viemos daquele princípio inteligente da criação e viramos uma inteligência quando ganhamos uma identidade. Então, nesta condição, conforme Emmanuel nos fala, nós
nós recebemos de Deus esta permissão, esta autorização para trazer estas descobertas. Vamos colocar essa descoberta entre aspas, porque na verdade não inventamos, não descobrimos nada, porque tudo isso já estava descoberto, já estava pronto no mundo espiritual, apenas recebemos a intuição, os nossos pesquisadores receberam a intuição para materializar isto aqui na Terra. Então é por isso que Emmanuel nos fala que, como é fácil de observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina, ou seja, a lei do progresso. À medida que formos avançando no progresso, na nossa intelectualidade, coisas novas vão aparecendo, porque a nossa inteligência vai tendo condições de manipular isto aí. E aí ele encerra dizendo, por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução do mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Então Emmanuel aqui é bem categórico e não temos como contestar as palavras de Emmanuel, que estão plenamente de acordo e em acordo com a doutrina espírita. Tudo isto, as calamidades, as provações que ocorrem ou que surjam, que venham a surgir no caminho da evolução humana aqui no mundo, não ocorre sob a responsabilidade de Deus, mas sob a nossa responsabilidade, com a permissão, com a autorização de Deus, devido às nossas escolhas. E devemos lembrar que o que acontece conosco aqui em relação às calamidades, em relação às provações, tudo isto, mesmo se achamos ou se imaginamos que são coisas, digamos assim, de grande vulto, tudo isto já passou pelo filtro da misericórdia divina para abrandar um tanto mais ou um pouco mais o sofrimento, ou a amplitude do sofrimento, porque poderia ser muito maior. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, abranda esse sofrimento, mas permite que o sofrimento chegue, porque foi resultado das nossas escolhas. Que reflitamos sobre isto, meus irmãos, e que possamos fazer as melhores escolhas, não desviando o curso natural que vem sempre através desta permissão de Deus para o bem, e levarmos isto para o lado do mal, porque arcaremos com as consequências, sem sombra de dúvida alguma. Lei de causa e efeito. Paz aos nossos corações. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela caridade que praticaram neste momento em me ouvir e assistir também mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E com certeza Ele permitirá, porque Ele é infinita bondade, é infinito amor. Até breve, meus irmãos.